Tá lá, então, pessoal, nossa segunda parte, então, da aula de Direito Econômico. Vamos seguir agora aqui, falando um pouquinho mais sobre outras estratégias que são extremamente relevantes, né? Estarem constadas ali, tanto na empresa simulada de vocês, no negócio que vocês estão montando, mas que trazem muita relevância mesmo para o ambiente microeconômico, para o ambiente empresarial, aí, aquele ambiente que a gente está estudando, que é o ambiente de relacionamento entre empresa e consumidor. Então, é tudo muito relevante nesse sentido. A gente trabalha com essas variáveis aí, né, incrementando a utilização das mesmas. Então, vamos lá. Dentro dessa nossa nova etapa aí, né, pensando na empresa simulada, a gente vai para os seguintes desafios aí, ó, dentro da parte microeconômica. Nós vamos falar hoje, então, de estratégias de marketing, nós vamos falar do mix de marketing, né, também conhecido como 4Ps, né, uma ferramenta muito conhecida de marketing, né, que vocês vão imputar aí no trabalho de vocês. E também, depois, na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias dentro da área de recursos humanos, um pouquinho de recrutamento, um pouco de formação continuada e também de reutilização de talentos humanos. E, por fim, a gente vai findar aí na parte de planejamento financeiro, né, o assustador número, parte numérica aí que a gente sabe que muitas vezes dá calafrios nos alunos ali de direito, mas fiquem muito tranquilos, aqui vai ser basicamente a nível teórico. O máximo que vocês vão fazer é usar a imaginação de vocês para alguma coisa, mas majoritariamente é a nível teórico, ok? Então, não se preocupem quanto a isso. A gente vai trabalhar dentro dessas características aí mais básicas. Bom, o que acontece então? O que acontece? Vamos começar a nível de marketing, né? Marketing é um negócio que chama atenção pra caramba, as pessoas normalmente gostam, né? Se a parte do direito preferida aí que a galera fala dos alunos é o penal, dentro da administração, a matéria que os meninos mais se animam quando estudam lá é a parte do marketing mesmo, toda a parte de finanças, normalmente sou escanteado, né? A galera não curte muito finanças também não, prefere mais essa parte de RH, de marketing, né? A parte do coaching agora que realmente tem feito um sucesso muito grande aí, mas, né, as demais áreas são muito importantes, já dizia, né, Peter Drucker, que é o pai da administração, quem não mede não gerencia, né? A Microsoft, inclusive, tem usado essa frase aí, né, ela que é dona do Teams, essa ferramenta que a gente está utilizando, ela tem usado essa frase aí direto, né, na comercialização da suíte dela, né, dos produtos dela, né? Ela fala, é uma adaptação dessa frase, né? Ela fala que não pode, né, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né, mas basicamente né, totalmente inspirado ali no Peter Drucker do quem não mede não gerencia. Bom, então primeiro vamos para essa estrelinha aí do marketing aí, né, que são os 4Ps. Na sequência a gente já trata né, das estratégias ali de recursos humanos, né, a gente já tem ali as situações, né, de RH, de recrutamento, de seleção, de reutilização, e por fim a gente vai trabalhar com a parte de planejamento financeiro, de orçamento, e entender um pouquinho mais como que essa variável financeira ela ajuda a encapsular ali, a fechar o todo e trazer para o todo um relacionamento um pouco mais próximo, né, algo mais tangível ali para os investidores, ok? E as partes interessadas, né, que a gente chama de stakeholders, né, todas aquelas partes interessadas em um negócio, todas aquelas partes interessadas em um determinado projeto. Vamos começar então. Primeiramente, focando aí, né, nessas estratégias de marketing. Obviamente que é muito raso, tá? É tudo muito raso, uma vez que a gente sabe que as estratégias elas são ultra, hiper, mega variadas, né? Então, tem um smartphone aí em evidência, não é à toa. A gente vai tratar de um conceito que é um conceito que já alcançou um status realmente assim estelar dentro da administração. Mas é a única coisa que vocês vão poder fazer em marketing? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que hoje, a nível de estratégias, né, pensando aí na parte ali de captação, na parte ali de conversão, né, de identificar possíveis leads, né, que são aqueles potenciais ali clientes do seu negócio, né? Então você identifica o lead, depois ali de lead a pessoa vira prospect, né? De prospect virar ali client, né? Aquilo, identificou alguém, esse alguém ali se tornou um interessado, você está negociando com esse alguém agora ele passa
a assinar ali um serviço seu, ele passa a te remunerar, você agora presta serviço para aquela pessoa. Então, todo esse caminho, ele cada vez mais tem soluções criativas, né, gratuitas a nível monetário, né, que gastam, obviamente, que tempo. Você vai ter que pensar ali a nível de tempo. E, obviamente, que as mídias sociais elas estão em um patamar bem interessante nesse sentido. Então, né, já comentei com vocês outras vezes, está começando, né, tem poucos recursos, não quer gastar o capital de giro. Com certeza, olha, a produção de conteúdo inteligente, divulgado em mídias sociais, é uma das estratégias mais assertivas possíveis. Ok? Então, né, realização ali e tudo que pudesse tornar ali algo educacional, então você realiza e traz a pessoa para ela aprender ali os direitos que ela tem e aí na sequência ela já vira sua cliente, né? Ela já vira ali sua prestadora de serviços. Né? Eu trabalho fazendo exatamente isso. Não, o primeiro passo, deixa eu te ensinar a investir e aí você aprendendo, você vai estar comigo. Então, todo esse foco é muito relevante para que vocês utilizem então essas estratégias totalmente focadas aí em uma produção realmente de conteúdo inteligente, uma produção de conteúdo relevante. Existem ferramentas para isso, por mais que a gente saiba que o irrelevante também tem muito espaço, mas para quem produz ali algo relevante, sempre haverá também uma parcela da atenção das pessoas, sempre haverá uma parcela de mercado ali interessada em ver, ouvir aquelas pessoas. Então, obviamente que essa parte de mídias sociais, toda a figura ali, ela não está aí por acaso. Então, são formas que você utiliza hoje com muito mais inteligência, criatividade e bem menos custo, ou um custo quase nulo, né? Quando estiver utilizando um custo, é um custo ali a nível de tempo, para que você consiga captar, trazer esses clientes ali para você. Então, não deixem de, na prática, utilizarem isso, não deixem de, na prática, pensar em estratégias nesse sentido para a empresa de vocês. Mas, hoje nós vamos falar dessa estrela do marketing aí, que é, né, os 4Ps. Vocês talvez já devem ter ouvido falar dele, né? Uma estratégia que domina ali a área da administração. A galera sempre faz muitos trabalhos, muitas atividades ali mediante a utilização desse conceito, né? Nós estamos falando então de preço, praça, produto e promoção ou propaganda, dá na mesma. Então, o que vocês vão, né, focar aí nesse momento, quando a gente trabalha com esse mix de marketing ali, o que vocês vão considerar no trabalho de vocês? Vocês vão avaliar cada uma dessas 4 variáveis, cada uma delas. Então, se a gente está vendo é porque tem alguma relevância. Tendo alguma relevância, vocês, né, conseguem ali imputar ali, trazer isso como uma modificação relevante no trabalho de vocês. Então, o que acontece? A nível de preço, nós estamos falando de quê quando a gente fala de preço? Formação de preço. Aqui não quer dizer que você tem que me falar qual que é o preço exato da sua hora de trabalho. Eu sei que, para aqueles que estarão ali vinculados, né, a escritórios de advocacia mesmo, que a Ordem dos Advogados do Brasil, né, ela tem lá uma tabela de honorários, né, assim como a Bovespa, mesmo a Bolsa de Valores, tem uma tabela Bovespa, que é uma tabela de custos do serviço, né, do assessor de investimentos, do serviço ali do corretor de Bolsa de Valores. Então, eu sei que vocês têm também essa tabela, né, então existe ali uma tabela, não sei qual que é a margem, se existe algum tipo de maleabilidade, se é maleável, se é flexível dentro daquilo que está previsto lá, mas aqui você vai me dar detalhes da sua formação de preços. Como que é formado o preço do serviço que você presta, né? Esse serviço que você está prestando terá algum diferencial, né? Ele vai ser formado do jeito padrão mesmo, que é o jeito que todo mundo forma, que é simplesmente seguindo uma tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil e está tudo resolvido, ou você tem ferramentas ali adicionais que poderão trabalhar dentro desse sentido. Ou, não, Lucas, eu além da assessoria jurídica, eu tenho um outro produto aqui, ó, que é uma newsletter que eu tenho diária. A pessoa, se quiser, ela pode assinar essa newsletter, e essa newsletter ela vai custar X, né, R$2 por mês, R$1,99 por mês. Por quê? Porque essa newsletter ela é disparada virtual. Estou focando aqui na criação de um aplicativo, ou ela vai numa lista de transmissão, né, do WhatsApp, ou ela vai via canal, por exemplo, no Telegram. Então, você está focando ali em alguma variável que vai te dar escalabilidade, escala. Então, você consegue colocar um custo um pouco mais baixo e trabalhar numa escala um pouco maior. Então, eu tenho ali o meu serviço, né, de
de advogado mesmo, meu serviço normal ali, da advocacia, mas eu tenho também essa newsletter aqui, que ela está sendo comercializada há tanto. Eu também tenho esse outro produto, eu também vou ficar dando ali sempre palestras e cursos. As palestras vão ser gratuitas, mas os cursos que eu estou dando, eles vão ter a cobrança de X. Então, simplesmente a nível de formação de preço. Vocês vão pegar para mim e vão falar o que vocês vão fazer e qual que tem sido o pacote de preços naquilo que vocês vão fazer. Ah, a parte do serviço jurídico, Lucas, ela é mais complexa de calcular o valor. Sim, como ela é mais complexa, se tem a tabela da OAB, você já utiliza a tabela da OAB. Tranquilo nesse sentido, não tem que viajar na maionese, não quero ninguém fazendo cálculo ali, né, de preço. Mas se você fosse calcular preço, somente a nível teórico, você naturalmente teria que considerar o que na hora de formar o seu preço. Tá? O preço de um determinado produto aí, o preço de algo, ele é formado naturalmente com a consideração de todos os custos e despesas que são ali, né, obviamente que gastos na produção de um determinado produto ou na prestação de um determinado serviço, mais o que a gente chama de markup. Até coloquei aí no Teams aí de vocês, dentro da parte do chat, mais um markup. Né? O que seria este markup? Este markup nada mais é do que a margem de lucro. Então, a margem de lucro ali do seu negócio. Então, na hora que você vai formar um preço, você considera isso, ó, custos e despesas unitários naquele produto, naquele serviço, mais um markup, mais uma margem de lucro ali, que é uma margem que você vai estar trabalhando para, obviamente, a manutenção das atividades do seu negócio, os colaboradores que você estiver pagando, conta de luz, de água, né, e tudo mais ali que você paga já no dia a dia, aluguel, todos os seus custos fixos, custos variáveis, tudo aquilo ali tem que estar embutido, obviamente que por unidade, né, na venda daquele produto ou na prestação daquele serviço, ok? Mas você forma preço desse jeitinho aqui, que é o jeito clássico de formação de preços, né, quando você coloca ali, obviamente, um markup, quando você coloca uma margem de lucro ali, né, compondo e dando o contorno final ali na sua formação de preço. Então você viu lá que aquela newsletter estava custando para você, né, 25 centavos, você foi lá e jogou um markup, não, vou buscar um ganho de 4 vezes em cima disso aí, né, ainda assim vai ficar muito barato para o consumidor final, então é R$ 1,99 mês que essa pessoa vai pagar ali para ter direito àquela newsletter que chega todos os dias ali em um determinado, né, canal ali de comunicação. Então, tem toda essa relevância e toda essa possibilidade de escalabilidade dependendo do tipo de produto ou de serviço que você vai estar comercializando ou entregando. Então, essa seria a variável preço. A variável praça, ela está vinculada a quê? Ela está vinculada à localização. E essa localização deixa de ser algo somente físico e você agora precisa pensar nessa localização, então é relevante. Deixa eu até colocar aí no... Tá lá, ó. Físico e virtual. Então agora, o jeito de pensar praça não era esse jeito que as pessoas pensavam praça até alguns anos atrás, não. Ainda tem gente que se bobear, que se ensinar essa ferramenta de marketing aí para aluno, vai ensinar focado no conceito que está no livro, que é um conceito de praça física, a localidade em que você vai estar inserido. E a importância dessa localidade em que você vai estar inserido. Vamos falar a verdade, né, gente? Cada vez mais, a localidade que você está inserido, ela significa menos. Cada vez mais. Né? Cada vez mais ela significa menos. Cada vez mais as pessoas, elas, né, é óbvio que dão muito valor, dependendo daquele tipo de produto e do tipo de serviço que você pode estar prestando, mas para a área de vocês, essa área de prestação de serviços, né, dependendo da área que a pessoa estiver vinculada, essa praça física, ela diminuiu bastante o seu valor e, querendo ou não, seu posicionamento virtual, ele ganha um valor absurdo aí nos últimos anos. No atual momento, não preciso nem dizer, né, é quase que imensurável, você não consegue nem medir de tão relevante, de tão importante que ele é, né, tamanho, a relevância dele ali, tamanho, o grau de importância dele ali para o dia a dia do investidor, para o dia a dia ali, né, do cliente, para o dia a dia ali da parte interessada. Então, o que acontece?
você vai pensar, então, nos dois nichos, então, necessários aqui desse quesito. Praça física, praça virtual. Qual que é o seu posicionamento a nível geográfico físico? Então, onde que você pensa em posicionar o seu negócio? O meu negócio vai estar posicionado ali. Eu penso e vou posicionar o meu negócio dentro ali do centro de Governador Valadares. Não, o meu negócio, eu percebi que o foco dele, como é mais industrial, eu vou estar posicionado ali no distrito industrial de Governador Valadares, ou no bairro Santa Rita, que é mais próximo do distrito. Né? Então, você vai pensar ali numa estratégia a nível de localização geográfica de praça e vai trabalhar a nível geográfico, a nível físico, com essa localização. Somente isso? Não. E aí você vai descrever para mim também dentro de praça, né? Quando eu digo descrever, me dá detalhes, é algo muito simples. Como que vai ser o seu posicionamento locorregional, porém virtual? E o seu posicionamento virtual? Como você estará posicionado ali virtualmente? Já pensou nisso? Não, não pensei nisso. Pensa, já programa determinados valores monetários para você utilizar nisso. Então, posicionamento em Google, quando a pessoa jogar advocacia, Governador Valadares, é o seu nome que vai aparecer ali logo de cara, né? Isso tem um preço, isso tem um preço. Então, você se posiciona para aparecer ali bem. Quando a pessoa estiver no Google Maps, ela vai te ver, ela vai ver o seu negócio ali, né? Ela vai conseguir te enxergar, ela vai ver onde você está, né? O seu negócio está lá no Google Maps. Então, seu posicionamento também virtual, hoje, ele precisa ser pensado. É muito louco isso, né? Se vocês possivelmente comentarem isso, né, com pais de vocês, talvez, pessoas que já estão no mercado de trabalho há mais tempo e já com um modelo de trabalho, né, e que deram certo com um modelo de trabalho totalmente ali, né, até então vigente, né, até então ali do passado, do que acontecia. Se você trata isso com eles hoje, é realmente assim algo totalmente disruptivo. Eles vão ficar ali bem impressionados e, caramba, o que é isso? Mas o que você está querendo me dizer? O que isso significa? Como que eu faço isso? Né? E é desse jeito mesmo que funciona. Hoje, então, um posicionamento físico e um posicionamento virtual, eles andam lado a lado, tá lá. É isso que vocês vão pensar no que diz respeito à praça. Produto. No caso de vocês, a gente sabe, a maior parte de vocês, assim como eu, que vocês vão fazer, não é a venda ali de um produto, mas sim a prestação de um serviço. Então, não tem o menor problema, a gente quis manter aqui a estratégia, né, dentro daquilo que ela é feita, né, mantendo o grau de originalidade da criação dela. Ela foi criada assim, né, são 4 P's, então não mudaria, né, um dos P's para serviço. Mas o produto barra, você vai pensar ali também em serviço. Você vai pensar ali também em serviço, que é exatamente o quê? Detalhes, caracteres ali do seu serviço. Então, o P do produto, você vai pensar em serviço. Produto, deixa eu colocar aqui, ó. No caso de vocês é serviço, porque salvo uma rara exceção, sei que vocês estarão prestando serviço. E aqui as características da prestação de serviços de vocês. Como assim? Que características? Você vai me dar de modo detalhado cada serviço que você vai prestar para o seu cliente. Então, eu quero entender. O serviço A que você vai fazer. Então, meu serviço A é a prestação de uma assessoria jurídica, tal. Serviço B, a criação de uma newsletter que será enviada semanalmente para os clientes que assinarem. O serviço C, isso e aquilo ali. Uma descrição, né, correta ali, uma descrição exata do serviço que vai estar sendo prestado ou dos serviços que estarão sendo prestados, ok? Você vai colocar ali todos descritos bonitinho, de modo que qualquer pessoa que consiga ver vai entender ali essa prestação de serviços, vai entender ali aquilo que você está fazendo, compreendendo assim as estratégias e ferramentas que você vai estar utilizando para vender aquilo que você vende, para comercializar aquilo que você comercializa, ok? Então, a gente tem aí esse ícone produto para tratar disso com vocês, tá joia? Depois, propaganda, né? Propaganda ou promoção. Aqui sim, vem aquelas estratégias que eu falei no slide passado aqui, né? Na fotinha que aparecia, aqui sim vem isso. Agora a gente trata disso mesmo, né? Da parte da propaganda, a parte ali das promoções, o que você vai fazer para atrair ali o seu cliente.
que vai fazer ali o lead virar prospect e virar client, né? Esse funil de vendas que é muito relevante, mesmo você não sendo da área, você conhecer. Tá lá, né? Essa etapa que você tem ali, você identificou alguém, o que é um lead? Um lead é alguém que você tem ali nome e telefone dele, nome e e-mail dele, pelo menos. Né? Você identificou alguém em meio à multidão, né? Multidão, você identificou, virou lead. De lead para virar prospect. Essa pessoa vai estar interessada, não vai estar? Verifica lá. De prospect para client, né? Então, esse funil de conversão ali, esse funil de vendas, você identifica 100 leads, transformou ali em 50 prospects e virou 5 clientes. Pô, tá uma conversão ali bem baixa, né? 50 já interessados, 10% somente viraram clientes. Pense em estratégias para maximizar isso. Pense em estratégias de modo a você trabalhar ali em níveis mais maximizados tal situação. Então, pensa nisso, é muito relevante você entender tais situações ali, tais pensamentos, tá? É sempre muito, muito relevante mesmo. Então, você pensa ali em ferramentas para você atrair ali, fisgar aquele seu cliente. Então, ferramentas tanto na parte ali de atração, ferramentas na parte de conversão. Uma vez que você atraiu e você converteu, você já passa a pensar também agora em ferramentas de satisfação e, obviamente, que circulando tudo, você tem ali ferramentas de evolução. Então, o seu negócio ele é muito importante que você esteja drasticamente envolvido e pensando em cada uma dessas etapas do seu relacionamento com o cliente, né? Então, são ferramentas aí de atração, conversão. Isso é o que você já pensa logo na propaganda, né? Logo de cara, esses dois primeiros ali. Depois você pensa na satisfação e evolução. Tanto do relacionamento, quanto na satisfação do cliente, na evolução do negócio. Então, tudo isso é muito relevante para que vocês tenham, né, tais conceitos muito bem findados, tais conceitos muito bem compreendidos, de modo a tocar o negócio de vocês ali com uma relevância mais interessante. Então, esses são os 4 P's em preço. Formação de preço para cada um dos seus produtos / serviços. Praça, localização física e virtual. Produto, descrição detalhada de cada um dos serviços que você vai prestar. Propaganda, como você vai chegar ali o seu cliente, quais estratégias, né, de promoções e propagandas de marketing você vai utilizar para atrair o seu cliente. Ficou claro, pessoal? Entendido os 4 P's, entendido o mix de marketing? Eu coloquei mix de marketing ou 4 P's. Em um slide está 4 P's, no outro está mix de marketing, porque esses são os dois nomes que essa estratégia tem, tá joia? Ela pode ser chamada tanto de 4 P's, quanto pode ser chamada também de mix de marketing. Vocês vão ver esses dois nomes nos livros que tratam sobre os temas. Tranquilo por enquanto? Fala se vocês entenderam, se está ok. Se eu posso partir agora para os recursos humanos. Se está de boa nesse sentido. Ok, beleza. Então, vamos seguir então. Lembrando, ainda hoje eu devo dar para vocês, imagino que sobra também uns 15 minutinhos, estou imaginando, para que vocês já comecem a alinhar isso aí também, já pelo menos alinhem isso no trabalho de vocês. Né? Semana que vem a gente já vai consolidar o todo e já focar bem aí na apresentação. Tá? Mas hoje, imagino que pelo menos uns 15 minutos, imagino que ali 10h45 eu termine a parte conceitual com vocês e deixe esses 15 minutinhos para que vocês pelo menos já consigam adiantar alguma coisa, né? Para que na aula que vem todo mundo consiga finalizar, já tirar dúvidas comigo e eu já bolar a apresentação com vocês. Indo agora para as estratégias em recursos humanos. Essa é uma das áreas que mais sofreu alteração, tá, gente? Nas últimas décadas, aí, nos últimos anos, sofreu alterações demais. Por que sofreu muitas alterações? Era um dos setores com o comportamento mais arcaico possível, né? Então, quando a gente pensava num departamento de recursos humanos, e esse nome ocorreu meio que uma cisão desse nome, sabe? Ninguém mais fala, né, esse nome, somente se for uma empresa aí com viés muito antiquado para tratar ainda esse nome, falar ainda departamento de recursos humanos. Não é assim que o mercado ele acaba acompanhando, não é assim que o mercado acaba falando sobre essa situação, né, dentro de um segmento que existe ali dentro da empresa. Não é mais assim que o mercado trata, né? O mercado já chama
isso de RH, né, ou recursos humanos, né? Então, departamento de recursos humanos é um nome que já caiu por terra, é um nome que o mercado já não faz, né? Talentos humanos, então você já vê isso, pessoas, então você já vê isso com outras áreas, né, com outros olhos ali. O mercado já trabalha isso de uma forma completamente diferente, né? Já é um outro viés que é dado para essa situação. Então, ó, a nível de recrutamento, existem estratégias. A nível de formação continuada também existem estratégias. E a nível de reutilização dos talentos humanos também existem estratégias. Vamos tratar de cada uma delas. A nível de captação, né? Como encontrar esses talentos humanos, né? Como focar ali e entender, né, esses talentos humanos ali, né? Quais estratégias você pode utilizar na captação? O primeiro passo é, lembra que tudo é risco, né? Então, é uma incerteza, é um risco. Então, tem como eliminar ou pelo menos mitigar esse risco no recrutamento? Tem como você mitigar, diminuir, minimizar esse risco de recrutamento. Na verdade, você transfere, né, esse risco de recrutamento, mas toda vez que você vai transferir um risco, você está fazendo o quê? Você está aumentando o seu custo. Como é que você transfere um risco quando você compra um automóvel, que é o risco de sinistro, né? O risco de ter uma colisão ali, de ter um acidente? Tem como transferir esse risco? Tem como transferir esse risco. O que você faz? Você faz um seguro. Mas o que incrementa naquele momento ali em que você faz o seguro? Você transferiu o seu risco, por outro lado, você está pagando um prêmio para o seu risco ser transferido. Ou seja, você transfere o risco, mas aumenta o custo. Tem como fazer isso nessa parte do recrutamento? Tem. Você pode transferir um risco contratando, né, uma empresa que tem ali o seu foco, né, totalmente vinculado à parte de captação, né? Então, empresas ali que trabalham nessa seara de recursos humanos e que têm o total foco ali em captar. Tem como você fazer isso. Porém, você vai estar incrementando o seu custo ali muito fortemente, né? Vai estar incrementando o seu custo ali, né, em um valor considerável. E aí o que acontece? Você que está começando nem sempre vai ter ali a potência financeira necessária para estar sendo onerado nesse sentido, né? Para estar gastando recursos dentro dessa variável aí de captação. Então, nem sempre vai ser uma escolha, né? Então, muitas vezes você vai ter que pensar em estratégias que envolvam criatividade e que são estratégias ali altamente, né, com custo muito possivelmente ali focado em zero, ou muito próximo de zero, ou no máximo um custo de tempo que você vai ter pensando nessas ferramentas a tentar ali captar, a tentar ali atrair esses talentos humanos aí, que é o que todo mundo quer ali para um negócio, né? Então, bom, vamos lá, ideias. Ó, então, pensa lá num formulário de aplicação, né? A pessoa, então, ela para concorrer àquela vaga com você, ela vai ter que preencher ali um determinado formulário em que você já pede para ela alguns detalhes, que são detalhes muito relevantes, que você já com aquele formulário já vai conhecer aquela pessoa sem ao menos ter encontrado com ela. Então vai lá, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas nem muito. Cria um link no Google Forms, cria um formulário, né, no Google Forms, no Microsoft Forms, cria ali um formulário. Criou esse formulário? Tá lá. Você já passa esse formulário para os demais, né? Você passa esse formulário ali para outras pessoas, para os demais ali que estão acompanhando, né, o tal formulário, né, para que eles acompanhem ali, saibam e tenham que fazer aquela aplicação, tenham que responder aquelas perguntas, aquilo que foi dado, aquilo que foi instruído ali, né? São perguntas ali que você faz que mostram tanto aquela pessoa a nível de conhecimento profissional, então você vai colocar perguntas lá que estão vinculadas à formação, que estão vinculadas a experiências anteriores, se ela conhece alguma coisa ou não daquela área que você está lidando, da sua empresa. E também você vai fazer perguntas ali de cunho um pouco mais pessoal, para conhecer um pouco mais essa pessoa. Talvez para colocar ali alguns prós, outros contras, colocar ali qualidades, outros defeitos. Então, dessa forma, você vai conhecendo aquela pessoa ali que vai estar envolvida dentro da situação ali que você está considerando para contratar aquele talento humano, né? Com aquelas características e informações que você julga essenciais na hora de captar aquele talento humano, na hora de captar, né, aquele profissional que você quer ali que entre para a sua, né, corporação, que entre ali para a sua companhia, para o seu negócio. Então, utilizar estratégias
gratuitas, utilizar estratégias que envolvam ali um grau de complexidade, é uma forma de você fugir desse custo inicial aí que poderia ter, que é um custo de pagar uma empresa de recrutamento para fazer isso para você, e você vai conseguir ali ter resultados bem satisfatórios também, simplesmente utilizando criatividade. Então, ó, um formulário, você faz lá um formulário, depois disso intercala com uma visita presencial, uma reunião presencial, um momento ali de brainstorm, pede para aquela pessoa tentar encontrar com você algumas soluções, algumas situações, problema que você vai criar. Então, inventa situações, problemas ali, cria meio que uma provinha ou provinhas ali para que aquela pessoa possa fazer, de modo que você teste bem aquela pessoa. O risco vai continuar existindo ainda assim, mas uma vez que você vem trabalhando tais conceitos, você vai conseguindo mitigar o risco. Você vai conseguindo diminuir o risco ali de estar entrando um profissional que não tem aderência nenhuma com o seu projeto, aderência nenhuma com aquilo que você faz, ok? Então, pensando em captação, você vai conseguir ali utilizar algumas estratégias que são altamente relevantes, utilizar estratégias ali que têm um grau, né, de complexidade bem bacana e que vão conseguir ali atenuar pra caramba o risco ali de dar errado, o risco de acontecer alguma coisa que poderia, né, impactar no todo. Então, você tem essas estratégias que vão te ajudar ali a trabalhar tais conceitos. Então, isso traz um grau de relevância bem interessante, ok? Então, tem essa situação ali que traz para você determinados riscos ali sendo minorados, riscos ali sendo diminuídos e situações ali melhorando cada vez mais. Então, dentro da captação, você possui essas estratégias que vêm te auxiliar. Dentro da parte de formação continuada, então tá lá, não, Lucas, eu não vou precisar captar agora, porque eu já estou começando meu negócio, somos 3 sócios, e nós somos mais do que suficientes para iniciar o negócio. A gente não vai ter ali um atendente, né, um profissional que vai estar fazendo recepção, né, um recepcionista ali, a gente não vai ter esse profissional, né, a pessoa já entra, já vai estar ali próximo ali da nossa sala, já é um negócio mais aberto, com uma visão ali mais horizontalizada da coisa e não uma empresa tão verticalizada, né, que aquilo entra, tem recepção, vai para um assistente para depois chegar lá na pessoa. Não, aqui a pessoa já vê os 3 sócios ali muito claramente logo de cara. Beleza, então já começou assim, né, já começou dentro desse ambiente mais focado em startups, né? Então, o que você precisa preocupar? Você precisa preocupar com quem já está dentro. Então, se você não vai contratar, quem já está dentro? Quais são as pessoas ali que já estão com você? Como que você vai dar ali para aquelas pessoas uma noção, e elas precisam ter essa noção exata, de como o serviço está sendo realizado, se está atendendo ali aos critérios e aos requisitos de qualidade que são considerados essenciais para o negócio de vocês, se os valores eles estão sendo respeitados, se os valores daquele negócio estão sendo respeitados, se todos estão trabalhando ali em quase uníssono, né, alinhadinhos ali, todo mundo na mesma voz, tentando ali chegar naquela visão que foi desenhada e fazendo aquilo que foi descrito na missão para chegar àquela visão. Então você vai pensar em todos esses detalhes e aí utilizar estratégias para a formação continuada dos seus talentos humanos. Como? Está lá, ó, avaliação. Então, é uma estratégia espetacular para que você, de modo ali, né, serializado, verifique tanto o grau de satisfação da pessoa com ela mesma. Então, quando eu falo de avaliação, eu falo também de autoavaliação, né, a pessoa se avaliar, e depois essa pessoa sendo avaliada por um gestor ou um sócio sendo avaliado pelos outros 2 sócios e assim por diante. Depois o outro que não foi avaliado é avaliado pelos outros 2. Então a pessoa ela faz uma autoavaliação e também participa de eventos de avaliação que são altamente importantes. Pesquisa, você faz de novo lá um Forms, com uma pesquisa de clima organizacional, por exemplo, manda para os colaboradores, ó, estou querendo saber como é que você está enxergando o clima organizacional aqui na empresa, está bacana, não está? O que pode melhorar? Então, tais formulários, né, de avaliação, não todo dia, é claro, né, tem empresa também que exagera pra caramba e aí tudo vira isso, mas assim, tais formulários ali, lançados em períodos intercalados, fazem toda a diferença. Toda a diferença dentro do dia a dia ali de um negócio. Completa diferença. Então, você, uma vez que consegue realizar tais situações, você vai ter ali um nicho, né, de pessoas que vai estar com um grau de satisfação
mais elevado, vão estar tendo um autoconhecimento maior e um conhecimento do negócio maior dentro daquilo que elas estão falando, dentro da relevância daquilo que elas estão pedindo, e aí você, dentro de tais situações, terá ali uma situação um pouco mais tranquila para lidar, pessoas um pouco mais focadas naquilo que está acontecendo e no dia a dia para lidar, ok? Então, a nível de ferramentas, você pode utilizar tanto essas estratégias de avaliação, e aí, muito importante, após as estratégias de avaliação, é você colidir ali, né, o término dessas estratégias de avaliação com esse momento ali de feedback. Então, o feedback ele é muito importante, né, ele é extremamente relevante. Muitas pessoas, às vezes, ficam sem graça de fazê-lo, mas ele, assim, é primordial, ele é primeiro e principal. E esse feedback não somente oral, mas também registrado, com assinatura ali, com as pessoas que participaram daquele feedback, os sócios, então, dando feedback para um terceiro sócio, ou um dos sócios dando feedback para um dos colaboradores. Isso é muito relevante, é muito importante ter esse feedback ali escrito, anotado, tudo certinho, muito bem detalhado, de modo que este feedback ele seja uma ferramenta ali muito interessante, né, de acompanhamento mesmo ali, principalmente se aqueles pontos que foram traçados no feedback estão ou não sendo atingidos ali agora pelo colaborador, agora pelas pessoas que fazem parte daquela corporação, pelas pessoas que fazem parte daquele conjunto ali de pessoas que compõem aquela empresa. Então, focar ali em informação continuada é muito importante, gente. Só esses dois pontos? Claro que não. A atualização também é mega relevante. Então, informação continuada, você vai pensar ali, ó, em atualização. Avaliação e feedback. Você pensa nessas três variáveis ali, ó. Então, o que você vai fazer para manter o seu time sempre atualizado? Ah, Lucas, é um call semanal que a gente faz, hoje é remoto, a gente faz utilizando uma ferramenta aí, Google Meet, né? Ou o Zoom ou o Teams, a gente usa uma ferramenta, a gente faz um call aí semanal em que a gente alinha todos os pontos, tudo aquilo que aconteceu na semana e o que é esperado daquele colaborador na semana que vem. Interessante. Tá deixando o time atualizado. O que se espera daquela pessoa? Isso é bom. Além disso, a gente dá um feedback semestral para cada um dos colaboradores. Legal, para a pessoa saber o que ela tem. E ela faz essas avaliações e autoavaliações também uma vez a cada semestre. Bacana, bacana. Você cercou ali sua empresa com estratégias vinculadas a recursos humanos, de modo que você vai conseguir ali ter uma aderência muito bacana daqueles profissionais ao seu negócio. E aí é muito importante essa formação continuada, por quê? Porque ela já te indica ali muitos caminhos a seguir, né? Então você tem a reutilização dos talentos humanos e também tem a disponibilização dos talentos humanos, infelizmente, quando não dá liga em nenhuma área. Hoje, muito mais do que no passado, né? No passado, como eu disse a vocês, o Departamento de Recursos Humanos, ele nada mais cuidava do que de processos de captura de profissionais e de desligamento de profissionais, né? No setor que basicamente contratava e demitia. Esse era o foco do setor de recursos humanos. Hoje, como vocês podem ver, ele tem um dinamismo ali muito maior do que tinha outrora. O que acontece nesses casos? Agora, pensando ali no profissional que está ali alocado no seu negócio. Se esse profissional ele não teve, não tem um grau de engajamento muito bom na área que ele está, muito antes de você, às vezes, disponibilizá-lo, você dá o quê? Você dá um feedback para ele e você também dá a chance, muitas vezes, dele ser reutilizado em outro segmento dentro da empresa. Pode acontecer. Hoje, isso já é algo mais comum, é algo que ocorre um pouco mais. Muitas vezes, um profissional ele é julgado por você, que vai ser ótimo na área financeira, mas ele vai mal demais na parte financeira e ele vai bem mesmo na parte de marketing. Bacana. Você acaba muitas vezes trocando um profissional, ele já está pelo menos ali imbuído na visão, na missão, nos valores do negócio, ele já está imbuído ali naquilo que o negócio considera fundamental, ele já conhece as estratégias de vendas do negócio. Então, eu simplesmente, ao trocá-lo de área, eu acabo ali, eu estava perdendo o profissional, eu acabo ganhando o profissional.
Então, hoje, muitas vezes isso acontece, viu? Essa reutilização de talentos humanos. Óbvio que a reutilização de talentos humanos, ela, muitas vezes, mesmo acontecendo, não vai funcionar. Não funcionando e tendo ali feedbacks negativos sobre aquela pessoa, infelizmente, o que vai acontecer é uma disponibilização daquela pessoa no mercado de trabalho, né? Então, aí já vai para a última etapa, que é a etapa da disponibilização, que é aquela pessoa indo para o mercado de trabalho, ficando disponibilizada ao mercado, né, para quem sabe ali consiga uma outra oportunidade em uma outra empresa. Mas hoje isso, para ser feito, é feito com um nível de fundamentos muito maior. Até porque a gente sabe muito bem, obviamente, que houve ali, né, vocês devem estar estudando, imagino que inclusive com o Michel, né, sobre tudo aquilo que tem acontecido, né, que aconteceu com a questão aí trabalhista, né, esse novo conjunto ali de fatores, né, essas novas leis ali que vieram, né, agora no último ano ali a nível de direito do trabalho, então muita coisa pode ter mudado, né, vocês depois podem me falar melhor aí, mas hoje o processo do desligamento, o processo da disponibilização de um profissional, ele tem que também ser feito muito estrategicamente, né, os feedbacks é necessário que eles estejam lá feitos, que eles fiquem guardados. Por que isso? Porque você vai ter ali uma situação de entender, né, e de ter provas, de ter elementos, de ter evidências de que toda a chance foi dada, então de que aquele profissional, mesmo se entrar ali, né, na justiça contra você, diferentemente do que sempre acontecia, até porque as empresas também sempre foram muito descuidadas nesse item, você agora vai ter ali uma situação bem relevante de, né, estratégia ali sendo utilizada com os seus colaboradores, mesmo nesse pior momento, que é o momento do desligamento. Preciso perguntar, pessoal, estratégias de RH, tranquilo por enquanto? Só para falar, então, como que você vai fazer isso no trabalho? Muito simples, ó, você vai dividir em 3 etapas: recrutamento, formação continuada e reutilização / disponibilização, né, dos talentos humanos. Vai falar como que você vai fazer isso. Então, estratégias que serão utilizadas pela empresa em cada um dos itens supramencionados, né, os supracitados. Tá lá. Você vai falar para mim, então, qual que é? Ah, na captação, você gostou do que? Ah, Lucas, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Então, ah, não, Lucas, o que eu vou fazer é realmente ter uma empresa ali que vai fazer isso para mim. Eu vou transferir esse risco, eu vou pagar mais caro para ter isso. Informação continuada, o que você vai usar? Ah, vou dar muito feedback, eu vou focar realmente muito, né, em atualização, vou fazer toda semana uma oficina para os colaboradores daquele negócio, para que todos eles fiquem mega alinhados às tecnologias que a gente utiliza. Ah, eu vou focar muito realmente na autoavaliação, no profissional ali se autoavaliar. Vou pensar num modelo ali de, às vezes, até incremento salarial à medida que ele vai sendo muito bem avaliado, né? À medida que a meritocracia ela vai acontecendo, a pessoa vai indo realmente cada vez melhor. Você tem várias ideias. Aí na reutilização, realmente, eu vou dar ali de 6 meses a 1 ano para aquela pessoa, ou 6 meses, por exemplo, para ela se adaptar em um setor. Se ela não se adaptar, eu dou chance para ela em mais um setor, e aí depois, infelizmente, não dando certo em nenhum dos dois setores, a gente procede ali após 2 feedbacks negativos com um desligamento. Já crie estratégias sobre isso agora. A hora de ter estratégias montadas é antes do negócio estar montado, não depois, ok? Então, simples estratégias, porém muito importantes ali, vinculadas a pessoas, né? O trato e o tato com pessoas, ele cada vez mais é mega relevante num momento como esse, então muito relevante mesmo. Você não pode perder o engajamento do seu time, mesmo com a distância física ali, caso esteja acontecendo, ok? Então, é ideal que você mantenha estratégias para manter o seu time engajado, manter o seu time ali completamente focado naquilo que está acontecendo. Então, com isso a gente finaliza aí a parte de estratégias. Pergunto a vocês, tranquilo por enquanto? Posso seguir para a última etapa do dia? Planejamento financeiro. Alguém aí, turma? Sim? Planejamento financeiro, vamos lá então. Vamos lá então para ele então.
Vou pegar aqui o próximo slide. Então, ó, dentro de planejamento financeiro, uma palavra-chave para os nossos desafios é que essa palavra-chave ela está vinculada ao orçamento. Né? Por quê? Porque é a primeira atitude financeira que uma pessoa ela toma na hora de montar um negócio, né? Que é o quê? Orçar. Quanto que aquele negócio vai custar? Né? Quanto que vai custar aquilo ali para aquela pessoa? Né? Qual vai ser o preço de tudo aquilo que ela está querendo comprar? Qual vai ser ali o preço de tudo aquilo que ela imagina que ela vai gastar, né? E quanto isso vai custar ali no final da história. Então, a nível de planejamento financeiro, é muito interessante entender primeiro, né, a significância dele. Então, na aula que vem eu vou até comentar mais com vocês. Mas sim, estratégias de educação financeira é muito importante, né? A gente sabe que o brasileiro comum, infelizmente, ele não tem este conceito bem cravado ali no seu dia a dia. Ele não domina muito essas estratégias de educação financeira. O brasileiro não é um cara que se educa, ele não é um cara que mantém isso a fio, então é muito importante. Essa preparação, ela pressupõe que tem que ser feita antes da montagem do negócio, gente, não adianta você montar um negócio e falar, pô, agora então estou preocupado com o dinheiro, vamos ver o que eu vou fazer. Não, não é assim que funciona. Né? Você preocupa com o dinheiro antes de montar o negócio. É ali que você já vai criando ali estratégias, que você já vai ali trabalhando e utilizando ferramentas que te dão um dinamismo maior ali, que te dão uma sapiência maior de onde está o dinheiro, qual é o dinheiro que vai ser utilizado, o que você vai fazer com aquele dinheiro. Então, isso é muito relevante. Então, conceitos ali de educação financeira são mega, mega importantes, e essa preparação, né, o planejamento, a palavra já pressupõe isso, né, é feito antes, não depois. Né? Então, é feito de modo anterior, não de modo postecipado, né, feito antecipado. Outro conceito mega relevante é entender um pouco o orçamento empresarial. Então, é entender o que são receitas, o que são despesas, e com isso, projetar o custo inicial. Esse vai ser o desafio de vocês, né, a nível de planejamento financeiro. É chute mesmo, gente. Eu não quero que vocês façam um orçamento completo, que vocês vão em loja de material de construção e vão orçando as coisas. Não, por alto. Pesquisa no Google quanto que custa mais ou menos montar isso, o negócio que vocês estão montando. Se você está montando algo mais tecnológico, verifica mais ou menos o preço que é para ter ali, montar algo, né, colocar um .com, um site.com de alguma coisa. Então verifica o custo disso, porque o objeto de trabalho de vocês aqui nesse sentido vai ser uma projeção de custo inicial. E o que esse custo inicial ele deve compreender? Ele deve compreender duas coisas. A primeira delas, naturalmente, o custo mesmo, né? Quanto que o seu negócio vai custar ele estando montado, com certeza. Né? Então, o próprio custo inicial, ele é mega relevante, ele é muito importante. Você precisa ter mais ou menos uma noção ali. Ah, Lucas, por que pode ser chute? Porque é melhor ter alguma referência do que não ter nenhuma referência. Então, é muito melhor você orçar para mim e falar que vai gastar 50 mil, ou 40, ou 30, ou 20, ou 10, ou 100, ou 200, ou 1 milhão, do que não falar nada. Então, você vai colocar um valor, aquele valor potencialmente estará errado, não tem problema, mas é melhor um valor errado do que não ter valor. É melhor ter alguma referência do que nenhuma referência. Então, você vai colocar aquele valor ali e vai trabalhar em cima dele. Esse valor ele vai compreender o que? Tudo que você gasta para montar o seu negócio, porque o seu negócio está pronto, então é o aluguel da sala, a reforminha que você vai ter que fazer na sala, os computadores que cada um adquiriu, o que mais que tem? Uma impressora com scanner, tal, beleza, tá lá. Eu estimo o meu negócio em 30 mil reais, mas algo muito importante que a maioria dos empreendedores não fazem. A maioria dos empreendedores não consideram o capital de giro na hora que abrem o seu negócio. E isso é crucial para a subsistência de uma empresa. Aproximadamente 70% dos empresários que declaram, quando quebram uma empresa, eles fazem uma pesquisa do Sebrae, 70% deles dizem que quebraram porque não tem capital de giro. Eu digo mais, eles muitas vezes, quando montam um negócio, nem sabem o que significa capital de giro. Capital de giro nada mais é do que um dinheiro, do que um recurso extremamente importante que fica alocado lá no caixa da empresa ou em bancos, né? Mas ali disponível para a empresa para quê?
para caso as coisas deem errado. Então, é um dinheiro de emergência, é o dinheiro do botão do pânico lá que você aperta e você tem ali aquele recurso na hora que você precisa, né, para suportar ali a sua operação. O que você vai considerar? Você vai pensar assim, ó, meu negócio custa 20 mil e para o meu negócio funcionar, eu estou gastando tô gastando 2 mil reais por mês. 2 mil é o meu custo inicial. Aí está bem baixo, porque, né, os sócios só vão ganhar quando começar a ter processo e ganhar em cima do processo. A gente não tem colaborador, é o que a gente está pagando ali, depreciação de item. O que você vai fazer? Seu capital de giro ele vai ter que constar, né? O seu custo inicial ele vai constar. Quanto que sua empresa custa para ser montada, mais capital de giro para o seu negócio ter suporte ali por 6 meses. 6 meses, tá bom? Então, você vai pensar num custo inicial ali para o seu negócio e montar um capital de giro ali para 6 meses. Pô, Lucas, 6 meses, isso tudo? Sim, isso tudo, isso tudo. Espero que você não use um centavo desse capital de giro, mas ele precisa estar pronto, ele precisa estar alocado, caso você precise usar algum centavo dele, né? Então, isso faz toda a diferença. A maior parte dos empresários não faz isso, né? Completando a pesquisa lá do Sebrae, a segunda parte lá dos que quebram, aproximadamente 20%, né? Foi 70% no capital de giro, 20% fala que quebrou por dificuldades ali tributárias, mas todo mundo tem, né? Não tem muito disso. Aí tem os outros lá que declaram que é exatamente por causa de pessoas, profissionais, tem os outros que colocam culpa lá em outras coisas. Mas você vê a importância do capital de giro, né? Aproximadamente 70% dos empresários que quebram declaram que quebram por esse fator, por essa razão. Então, sim, é uma ferramenta altamente importante, é uma ferramenta que realmente faz separar quem vive e quem morre, né? Muitas vezes ela é classificatória, ela é excludente. Quem não a tem vai realmente sair ali do mercado, quem tem vai ter uma tranquilidade agora aí nesse momento de mercado. Imagina alguém que está no mercado, acabou de montar o seu negócio e não tem nenhum capital de giro no atual momento. Está lascado. Está lascado. Por outro lado, imagina quem tem ali um provisionamento pronto e consegue suportar o seu negócio por 6 meses, mesmo agora no período da pandemia. Está lá, está com um fluxo de caixa bom, fluxo de caixa tranquilo, vai suportar essa crise econômica que advém aí da área da saúde e potencialmente sair dela até mais forte, sair dela até às vezes adquirindo um negócio, adquirindo uma empresa, entendendo ali como é que isso funciona. Então vamos trabalhar com essa métrica. Quando eu digo o conceito ali, né, o capital de giro, é entender, então o capital de giro nada mais é do que um capital emergencial, é um capital que existe exatamente para dar o funcionamento do seu negócio, caso as vendas dos produtos ou as prestações de serviço não ocorram de modo instantâneo, e aí a gente trabalha com essa métrica de 6 meses. Pô, pode parecer muito, pode. Até algum tempo atrás trabalharia com 3, sim, trabalharia com 3, mas a pandemia nos faz pensar, nos faz rever. Então, até esse conceito também a gente consegue hoje trabalhar com uma folga maior para o empresário, para o empreendedor, para aquela pessoa que está montando aquele negócio que ela está montando. Moral da história, o desafio, por enquanto, para vocês, a nível de planejamento financeiro, vai ser pensar, então, e chutar, né? Então, de modo aproximado, não é para fazer cálculo exato, é simplesmente pensar mesmo em quanto que você gasta para montar o seu negócio e qual que é o custo mensal do seu negócio. Você vai somar, então, essas duas coisas, deixa eu até colocar aqui no chat. E aí você vai descobrir qual seria esse número, ok? Custo inicial mais capital de giro, qual que é esse número? Esse número você vai colocar no trabalho de vocês ali. Então, ó, vou precisar de X mil reais, porque é o que vai me fazer montar o meu negócio e ainda suportar por 6 meses. Como é que funciona essa parte financeira? Se você chutou que é 50, coloca pelo menos uns 10% para cima, tá? Então, todo tipo de gasto, né, todo tipo de despesa, todo tipo de custo, a gente arredonda para cima. Tudo que entra a gente arredonda para baixo, mas por enquanto a gente não vai falar do que entra, a gente não vai falar de receita, a gente não vai falar de orçamento. Orçamento a gente fala um pouco mais na aula que vem,
porque querendo ou não, você já tem aí um nível de missões aí bem relevantes para fazer agora nesses 15 minutos finais, como eu combinei. Então, ó, o que vocês vão fazer? Qual que é o desafio aqui para agora, para esses 15 minutos? Não precisa fazer tudo, é claro, às vezes não vai dar tempo, mas pelo menos, né, pelo menos se planejar nos 4Ps, os 4Ps, as ferramentas estratégicas de RH que você vai utilizar, e também custo inicial mais capital de giro. Não vou colocar chute, vou colocar previsão para vocês. Custo inicial mais capital de giro. Opa. Aí, voltou. Custo inicial mais o capital de giro. Uma previsão aí. Previsão. Uma previsão, né, desse valor aí que vocês vão considerar no trabalho de vocês. Ok? Então, ó, tem 14 minutinhos aí, 14 minutos finais. Né, no minuto final eu volto para fazer as considerações com vocês. Estou aqui full time para tirar as dúvidas de vocês. É só vocês falarem aí aquilo que vocês precisam. Mas então, fica o tempo aí para que vocês consigam trabalhar com esses 3 conceitos aí que foram os conceitos do dia de hoje, beleza? Então, mãos à obra aí, deixa eu deixar aqui numa visão mais resumida, ó. Tá lá. Hoje vocês vão trabalhar com essas 3 ferramentas estratégicas, mãos à obra, galera.
Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham antecipado aí agora esses 15 minutos que eu dei para vocês, essa etapa aí do trabalho, ok? Espero que tenha dado certo, que vocês tenham conseguido adiantar. Aula que vem, a gente segue nisso, eu já dou detalhes ali cruciais sobre a apresentação desse trabalho para vocês. Combinado? Então, qualquer coisa, não hesitem em falar. E deixa tudo certinho então, beleza? Um abraço a todos então, bom dia para vocês e até quarta-feira da semana que vem.